De acordo com o site significados.com, esqueleto no armário é uma expressão idiomática utilizada para dizer que determinada pessoa possui segredos constrangedores escondidos em sua história de vida. O mesmo conceito se aplica às instituições. Neste vídeo, vamos mostrar alguns dos esqueletos no armário da ciência moderna, não com o objetivo de desmerecer o trabalho árduo e honesto dos pesquisadores e cientistas, mas sim para expor os posicionamentos científicos questionáveis, estes sim, que desmereceram os trabalhos científicos corretos, e promoveram uma ideologia naturalista, muitas vezes, sem uma base científica e histórica apropriada. Por volta do ano 450 a.C., um filósofo grego, fundador da primeira escola filosófica de Atenas, realizou um brilhante experimento. Em suas viagens, ele se deu conta de que no solstício de verão, na cidade de Siena, ao meio-dia, o sol ficava quase exatamente no zênite, de modo que podia ser observado no fundo de um poço. Porém, em Alexandria, aproximadamente 5.000 estádias de Siena, ou 800 quilômetros, na mesma data e hora, isso não acontecia, pois o sol não ficava suficientemente perto do zênite. Então percebeu que se ele pudesse determinar esse ângulo e soubesse a distância entre as cidades, poderia efetuar um cálculo interessante. Você provavelmente já ouviu esta história, porém não estou falando do filósofo grego Eratóstenes, nascido em 276 a.C., e que teria sido o primeiro a calcular o diâmetro da Terra com base nas sombras das cidades mencionadas, sendo este considerado um dos 10 mais belos experimentos científicos da história. Porém, a história que estou narrando se passou quase 250 anos antes de Eratóstenes, e foi protagonizada por Anaxágoras, um filósofo grego do período pré-socrático nascido em 500 a.C. A grande diferença entre os dois experimentos é que Anaxágoras não acreditava que a Terra era uma esfera, e seu cálculo, com base no ângulo encontrado de 7,2 graus, e nas informações das distâncias entre as cidades, chegou ao valor de 6.400 quilômetros como sendo a distância entre a Terra e o Sol. É bastante curioso que nos dias atuais seja dado um grande prestígio a Eratóstenes, que apenas repetiu o experimento conduzido 2 séculos antes por Anaxágoras, alterando o original e dando-lhe uma base ideológica globalista, enquanto o verdadeiro desenvolvedor do raciocínio e executor do experimento original é completamente ignorado neste quesito. O projeto Eratóstenes foi uma iniciativa que, em 2012, promoveu a repetição do experimento em escolas do mundo inteiro, tendo sua finalidade descrita como incentivar a inserção de conceitos da astronomia no ensino médio. Quando o astrônomo Edwin Hubble publicou seus resultados da observação do afastamento das nebulosas e cefeidas, ele determinou um valor constante para este afastamento, conhecido mais tarde como constante de Hubble. Este foi um marco na astronomia, pois o conceito que se tinha até a época era de um universo estático. A partir destas observações, concluiu que se as estrelas estavam se afastando, em um passado muito remoto, deveriam estar muito próximas, e concebeu a ideia de expansão do universo, que mais tarde ficou conhecida como Big Bang, a origem do universo. A primeira estimativa para a idade do universo, a partir do uso da constante de Hubble, foi de 2,1 bilhões de anos. Curiosamente, a contestação não veio de seus colegas astrônomos ou físicos, mas sim dos geólogos, pois já haviam trabalhos científicos geológicos sobre a idade da Terra, que apontavam para valores entre 3 e 4 bilhões de anos, colocando um universo mais jovem do que a própria Terra. Após a primeira revisão dos dados, foi encontrado um novo valor para a constante de afastamento, que colocava a estimativa da idade do universo em 10 bilhões de anos, portanto mais velho do que a Terra. Porém os novos resultados também não agradaram, pois haviam trabalhos publicados sobre observações de aglomerados de estrelas, que estimavam sua idade entre 16 e 18 bilhões de anos, portanto mais velhas do que o universo de 10 bilhões de anos que Hubble indicava. A polêmica prosseguiu por décadas, e literalmente centenas de estudiosos procuraram determinar o valor exato para a constante, sendo que nos primeiros 50 anos após a primeira publicação, mais de 250 trabalhos diferentes traziam valores diferentes. Ironicamente,
O conceito clássico da expansão do universo encontra-se atualmente sob severo questionamento, e boa parte da comunidade científica considera o modelo de inflação cósmica mais plausível do que a teoria original do Big Bang, justamente por não haver um consenso sobre o valor da constante de afastamento. No artigo do Wikipedia sobre o livro de Charles Darwin, podemos ver que a capa original de 1859 tinha o seguinte título: Sobre a origem das espécies, por meio da seleção natural, ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Somente na sexta edição, 13 anos depois, o título foi abreviado para A Origem das Espécies. O motivo da retirada do subtítulo foi que ele dava suporte a ideias de preconceito e base científica para o escravagismo, onde os negros eram vistos como uma espécie subdesenvolvida e não totalmente humanos. O biólogo, naturalista e filósofo alemão Haeckel foi um dos grandes responsáveis pela aceitação da teoria na Europa, fazendo palestras onde demonstrava as muitas semelhanças entre embriões de diferentes espécies nas várias fases de desenvolvimento. Curiosamente, Haeckel, além de médico e biólogo, também era desenhista, e usou sua habilidade artística com desenhos, para alterar a imagem real dos estágios embrionários, e dar a falsa impressão de que, de fato, todos os embriões, mesmo de diferentes espécies, têm no seu desenvolvimento muitas semelhanças filogenéticas. Em 1874, Haeckel foi pego em sua fraude e levado ao tribunal universitário, onde confessou a alteração, apenas em alguns de seus desenhos. Em 1997, Michael Richardson mostrou em seu artigo da edição de julho da revista científica, Anatomy and Embryology, que a fraude de Haeckel era maior do que ele havia confessado, e Stephen Gould também demonstrou, na revista Natural History, de março de 2000. Defensores de Haeckel afirmam que estas acusações não passam de uma tentativa de desmerecer o trabalho do biólogo, porém, não apresentam evidências que comprovem esta afirmação, e infelizmente, ainda hoje, apesar de toda a certeza de fraude, os desenhos de Haeckel são encontrados nos livros didáticos no mundo inteiro. E em 1916, Einstein apresentou o complemento da sua teoria, a relatividade geral, que incluía entre outras ideias, a gravidade como sendo o efeito da curvatura sofrida no tecido-tempo-espaço, que abolia o conceito newtoniano, onde a gravidade era vista como uma força de atração. Sua nova ideia precisava de uma confirmação para ser aceita, e a melhor maneira de comprovar isto seria durante eclipses totais do Sol. Ao todo, foram 3 registros fotográficos de eclipses até que a teoria fosse confirmada. O primeiro registro fotográfico, em 1918, não mostrava o fenômeno da lente gravitacional, prevista pela teoria. O segundo registro, em 1919, foi analisado por 2 grupos diferentes, e teve 2 resultados oficiais, um negando o fenômeno, e outro confirmando. Foi necessário o terceiro registro de um eclipse total do Sol, em 1924, onde se observou uma deflexão de 1,2 segundos de arco na luz de algumas estrelas, confirmando assim a teoria como válida. Outras contestações foram apresentadas, afirmando que o desvio da luz não seria causado pela gravidade, mas sim pelo conhecido fenômeno óptico da refração. Esta e outras explicações alternativas foram rejeitadas, sem que se saiba por qual motivo, e o resultado contrário de 1919 também foi descartado, tornando-se este ano a data oficial da primeira observação da lente gravitacional. Curiosamente, o físico australiano, Wal Thornhill, na conferência I.U. 2015, trouxe seus trabalhos de revisão do desvio da luz durante os eclipses, e apresentou a refração como causa do fenômeno. Outros 2 trabalhos anteriores de revisão das chamadas lentes gravitacionais, já apontavam para as mesmas conclusões de Thornhill. O professor R.C. Gupta, do Instituto de Engenharia e Tecnologia de Lucknow, e o Dr. R. Dowdy, ex-físico da NASA,